Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Sobreviver na Sansar. Eu sou Thiago Pimentel. Eu sou a Júlia Rocha, taróloga, e a gente está aqui hoje com a Diana Rosa, uma numeróloga incrível, que sabe tudo sobre numerologia, se não tudo, quase tudo. E ela está aqui para contar um pouquinho para a gente como que é a numerologia, como funciona, quais as influências. Olá, eu sou a Diana Rosa, sou numeróloga há 30 anos profissionalmente. 35 anos brincando aí de ser numeróloga. Estou nessa busca, eu acho que é uma busca eterna. A gente não deixa de buscar, né? Estuda quase todo dia, né? Aprende quase todo dia. Quase não, todo tempo. Todo tempo você aprende. Às vezes você está andando na rua, uma frase que um casal passou conversando ali do teu lado, você fala, olha, caiu uma ficha, entendi mais uma coisa. E isso é incrível, né? O aprender, ele é constante. Eu costumo dizer que a gente aprende e evolui todo o tempo todo. Não tem, você não para. É todo o tempo evoluindo, aprendendo. Mesmo aqueles que estão lá, eu me recuso a aprender. Aprende também. Aprende. Até com a própria resistência. Até com a própria resistência. Deixa é incrível. eu te perguntar, você começou a estudar numerologia há 35 anos atrás? Mais ou menos. Tá. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Como funcionou a minha história? Vamos começar lá no comecinho. Eu sou neta, minha avó materna era uma astróloga nata. Ela nasceu astróloga. Mas ela, uma mulher muito humilde, de uma família muito humilde. Italianos que vieram, né, na Segunda Guerra Mundial para o Brasil, chegaram aqui numa escassez muito grande. Então, teve que trabalhar muito cedo, casou muito cedo, sabe? Essa história que a maioria tem. Mas ela lia tudo que ela podia sobre astrologia, tudo que você imaginasse. Então, as pessoas iam se consultar com ela. Dona Ditinha, eu conheci um cara de Gêmeos e eu sou libriana, o que a senhora acha? Ela falava tudo. E ela nunca estudou astrologia. Então, era uma coisa que ela trazia com ela lá nos registros acásticos dela, né? Sim. Porque provavelmente já estudou aquilo muito tempo, porque sabia. Então, ela só decodificava as informações que ela tinha. E aquilo era incrível, gente. Achava aquilo demais, né? Então, cresci ouvindo histórias sobre ela. As minhas tias falavam, a minha mãe falava muito. A minha mãe, quando via uma pessoa, perguntava logo o signo. Porque o numerólogo quer saber o nome, né? Mas o astrólogo pergunta o signo. Hoje, nós temos vários astrólogos que dizem que a gente não é o nosso signo. Na maioria das vezes, você traz todas as características do seu ascendente. Mas no caso da minha avó, ela falava do signo e dava muito certo. Ela era muito precisa. Quase que uma precisão cirúrgica. Impressionante. E aí, com 13 anos, eu comecei a ver algumas coisas. Então, eu via daqui para cima, eu via daqui para baixo, eu via pedaços. Imagina, né? Eu tinha 13 anos, eu fiquei desesperada, porque eu achei que eu estava ficando louca, literalmente. Oh, meu Deus. Né? Eu tô ficando doida, e aí eu tenho que ser internada. E eu acordava no meio da noite gritando. De medo, porque eu acordava, tinha alguém sentado na minha cama, olhando para mim. E os meus pais, é engraçado porque os filhos, eles são grandes professores. Grandes. Eu acho que os maiores professores que nós temos não são nem os nossos pais. São os nossos filhos. Porque eles tiram a gente da zona de conforto. O que os meus pais tiveram que fazer? Tiveram que buscar. Ou eles me internavam, literalmente como louca, ou eles iam tentar entender o que acontecia comigo. E, graças a Deus, eles optaram pela segunda hipótese, que era estudar. Então, eles começaram a ir buscar de várias formas. Foram para o Provida, foram fazer cursos espíritas e chegaram no holístico. Entre idas e vindas, né, eu lembro que eu estava num processo de ver muito. Eu via muito e eu escutava muita coisa. E aquilo foi mexendo demais comigo. E na adolescência cai o nosso segundo véu, né? Quando nós encarnamos, nós trazemos 7 véus do esquecimento. Na primeira infância cai o primeiro. Na adolescência cai ou o segundo ou o terceiro. No meu caso, eu não posso afirmar com precisão, mas caiu o terceiro, porque eu via muita coisa.
E assim, eu tinha tanto medo que eu mexia a luz com o meu medo. Então a luz, ela piscava, ela acendia, ela apagava. E aquilo foi ficando insuportável. E aí eu tenho uma tia que é espírita. E ela chegou um dia na minha casa, nós morávamos em Boituva. E minha família morava aqui em São Paulo, em Carapicuíba. E ela chegou na minha mãe e falou, olha, a Diana é médium. Você precisa começar a olhar para isso, não como loucura, mas como uma mediunidade muito forte que ela tem. E aí eu ouvi a história, porque naquela época, gente, eu sou antiga, tá? Naquela época, a criança não participava de conversa de adulto. Então, quando o adulto chegava, a gente tinha que sair da sala. Mas eu fiquei ali meio que, sabe aquela coisa, vou tomar uma água, né? Vou passar para ir na cozinha, para poder ouvir a conversa. E aí eu entendi, falei, então isso é médium. O que é médium? Não sabia o que era isso. Não tinha ideia do que era. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu sempre fui muito curiosa. Sempre gostei. E assim, eu preciso sanar a minha curiosidade. Então, ou eu vou ler, ou eu vou ouvir. De alguma forma, eu vou entender o que é aquilo. E aí eu fui entender o que era. Naquela época, gente, não existia celular, não existia internet, não existia nada disso. Então, a gente tinha uma coleção de Barça na minha casa, a enciclopédia completa. E eu fui lá e fui entender o que era médium. Exatamente. E entendi. E essa minha tia falou para minha mãe, ela falou, olha, o Chico, ele aceita cartas, ele responde cartas. Por que você não escreve para o Chico? Ai, que graça. Aí eu fui na Barça, não tinha nada na época falando do Chico. E na minha cidade tinha um sebo. Chega um pouquinho mais pertinho o seu microfone. Tinha um sebo. E nesse sebo tinham vários livros desse Chico. E eu comprei um livro que chamava Há 2000 Anos, que eu recomendo que todo mundo leia. É um livro incrível. E junto com ele tinha 50 anos depois, que eu também recomendo que todo mundo leia. Então foi meu primeiro contato com o Chico. A partir dali eu escrevi para ele. E na minha carta, eu, assim, em resumo, eu não vou lembrar tudo detalhadamente, mas eu dizia para ele que eu tinha 13, 14 anos na época, que eu era muito nova, que eu via as coisas e que ele também via e que ele sabia como era ruim ver. Então, se ele pudesse, por favor, falar lá com alguém para fechar isso, eu não queria. Fechar o canal. Ai, gente, mas que graça. Na minha infantilidade, na minha ingenuidade. E ele, amorosamente, ele disse... na primeira carta, não, ele respondeu todas as cartas que eu troquei com ele. Ele disse amorosamente, não com essas palavras, mas ele usou, minha querida irmã, né? Isso é um dom que você tem. Aceita com carinho, tudo vai melhorando, vai estudando, com o tempo você vai entender. Gente, foi algo assim, foi um divisor de águas na minha vida, de verdade. Que fantástico. As cartas, né? Basicamente, em todas ele dizia a mesma coisa, porque eu em todas pedia para ele fechar isso. E ele respondia sempre a mesma coisa. E aí, o tempo passou, a minha visão mudou. Com os estudos, o primeiro lugar onde eu realmente mergulhei de cabeça no estudo foi dentro da Provida, né? Tá. Hoje não se fala muito em Provida, mas se vocês passarem na rua e verem um carro com um triângulo escrito, se você estiver preparado, uma força maior o levará ao Provida, lá é o lugar onde eu estudei. Eu fiz até o nível 5 lá dentro, e eu era muito jovem, né? Eu entrei muito nova, com 14 anos na Provida, saí de lá com 18. E aí tem aquela fase que você quer viver a vida, né? Você quer viver, você quer dançar, você quer... E eu amo dançar, eu amo cantar. Então, eu me afastei um pouco da espiritualidade. E aí, a coisa começou a ficar ruim de novo. Eu comecei a ver coisas ruins outra vez. Me conectar com energias difíceis. E aí, eu fiz meu primeiro mapa astral. Com uma menina muito nova também, que era uma astróloga nata. Eu fiz meu primeiro mapa astral. E ali saía que eu deveria trabalhar no holístico, no esotérico, no filosófico. Eu deveria seguir essa linha. E eu estava me preparando para ser advogada. E aí eu falei, opa, não tem nada a ver. Vou mudar o rumo do barco, porque ele está indo para o porto errado. Enfim,
acho que eu fiz com 18 anos o mapa astral, eu acho que com 19 eu fiz o meu numerológico. Eu tinha ou 18 ou 19 quando eu fiz o meu primeiro mapa numerológico com a minha professora. E ali, a hora que eu sentei na frente dela, ela falou para mim assim: você vai ser muito melhor do que eu. E eu falei: caramba, essa mulher é louca. Ah, tão louca quanto eu, né? Porque... E ela começou a fazer minha numerologia, começou a falar do 11, começou a falar do meu nome, começou a falar do Diana, e começou a falar do Rosa, da potência e não sei o que, não sei o que. E eu falei: nossa, que mulher doida, cara, não quero isso nunca pra mim. É sempre assim. Falei: você é doida, meu, que isso? Não, nada disso, não, nada a ver. Não quero nada disso. Ficar correndo atrás de ajudar os outros. Eu não consigo nem me ajudar, vejo um monte de coisa. Nem o Chico conseguiu resolver. Sabe? Sei. Gente, eu sentada na frente dela, ela fazendo a numerologia, e tudo isso passava na minha cabeça. Ai, na hora passava. Sabe assim? E eu ouvia, mas daí eu falava: não, mas ela tem razão, realmente, eu sou tudo isso que ela tá falando. Meu Deus do céu. Que conflito. Ela me analisando e eu analisando o que ela falava sobre a minha pessoa. E aí, sabe, foi uma coisa assim, foi um casamento. Olha que legal. Se eu falar para você que eu comecei a fazer numerologia sem curso, eu não tinha curso. Eu olhava no nome da pessoa, dentro daquilo que eu escutei ela falar de mim, eu sabia falar para o outro. E aí eu falei: não tá certo, eu vou estudar. Eu sou estudiosa, né? Eu cheguei a fazer dois cursos ao mesmo tempo. Fazia um de manhã numa cidade, outro à noite em outra cidade. Eu falei: então estudar é uma coisa que eu sei, eu vou estudar. E comecei a estudar e fui fazer um curso com ela, com essa minha professora. E quando eu terminei o curso, ela falou para mim: aqui o discípulo superou o mestre. E eu falei: opa, não, imagina, a mulher é top das galáxias, ela é ótima. A minha mãe fez o curso, meu pai fez o curso, porque assim, como eu disse, filhos são professores, né? Uhum. Então eu fui levando, eles foram por livre e espontânea pressão, caminhando para o mundo do holístico. Meu pai era advogado, criminalista, e começou a ir para o mundo do holístico. Nossa, todo mundo foi junto. Então. Foi junto, não teve muito para onde correr, sabe? Imagina um advogado criminalista tendo que lidar com tudo isso. Tendo que lidar com a filha doida, porque todo mundo me chamava de louca, de bruxa. Ai, gente, é tão Meu difícil isso. Lá em casa as crianças também vêm. Graças a Deus todo mundo leva numa boa. Mas eu imagino... Imagina isso há 40 anos atrás. E de um pai criminalista, um pai que tinha inúmeros problemas para resolver com ele, e aí ele tem uma filha assim, que obriga ele a tomar determinadas posições, que ele tem que sair da zona de conforto. Ele tem que olhar para o mundo com outro olhar. Ele tem que olhar aquele cliente dele cheio de problemas, porque se o cara está no criminal... Ele precisou de um advogado criminal, coisa boa não é, né? Ninguém vai precisar de um advogado criminalista porque ele é a melhor pessoa do mundo, né? Ele tá ali porque ele fez alguma coisa caiu no colo dele. Exatamente. Né? Ainda que ele não tenha a tal culpa, mas alguma coisa aconteceu, ele não tá ali por acaso, porque não existe acaso. E aí o meu pai teve que começar a rever os conceitos dele. Ele reviu todos esses conceitos? Com certeza não, porque a gente não revê todos. Mas ele repensou muitas coisas na vida dele. Muitas mesmo. Eu dei muitos chacoalhões nos meus pais. Muitos. Eu puxei o tapete debaixo do pé deles muitas vezes. E assim, eles tiveram sabedoria muitas vezes, outras vezes nenhuma sabedoria, porque você não sabe lidar com o inesperado. Às vezes você acha que você está fazendo o melhor e não é o melhor. Porque é inesperado, você não estava contando com aquilo. Uhum. E aí eu comecei de brincadeira, sabe? Eu sentava na frente da pessoa, montava lá o nominho dela e falava. E o que começou a acontecer? As pessoas vinham. Eu trouxe uma amiga para você, você falou para mim? Fala para ela também. Tá bom. E aí vinha o outro lá. Você falou pro fulano? Fala para mim também. E assim a minha vida foi caminhando. E aí eu comecei a fazer numerologia realmente como profissional, né? Comecei a cobrar por isso.
fui entender qual a diferença dessas escolas, porque a numerologia são escolas, né? Então, nós temos a escola pitagórica, nós temos a escola cabalística, nós temos a escola kármica, nós temos uma escola que eu não consegui ninguém, que é uma escola que eu quero aprender, que é a escola indiana. Porque o indiano, ele junta os astros a partir dos números, é uma coisa fantástica. Mas eu não encontrei aqui no Brasil alguém que tivesse um cabedal de informações suficiente para poder ensiná-la. Então, até aqui não posso falar muito. Só o que realmente eu li em livros, né? E no Brasil a gente não tem assim, umas traduções legais a esse respeito. Então, é uma coisa que... é uma vontade que eu tenho. Eu gostaria de ir na Índia poder estudar essa numerologia, porque é incrível, né? E dentro das escolas que eu estudei, todas fazem muito sentido. Todas elas. Se você for ver, cada uma tem uma vertente, um olhar, uma forma de ver, mas no final é tudo a mesma coisa. E quando você faz seus atendimentos, você usa a numerologia? Isso que eu queria saber. Eu faço uma junção. Tá. Quando eu comecei, era uma tudo na mão? junção única. Quando eu comecei, era uma junção única. Hoje, algumas pessoas já estão usando essa junção. Eu faço. O meu mapa, ele é totalmente artesanal. Eu não consigo usar programa. Por isso, às vezes, o meu mapa, ele demora um pouquinho mais do que os outros, que vão jogar o nome da pessoa num programa, a data de nascimento, e esse programa vai elaborar todas essas características, que é muito básica, que está aí na internet, que você pode colher lá. Eu acho isso extremamente superficial, porque você está falando de todas as personalidades que a pessoa tem, você está falando dos registros akáshicos dela, porque todos nós temos. E aí como que você é única. Você é única. Se você nascer gêmeos com um outro irmão, ainda que vocês sejam gêmeos univitelinos, vocês são diferentes, com características diferentes. Ainda que você tenha o mesmo nome que o outro, as suas características são só suas. Como que eu vou fazer dentro de um programa? Eu não consigo. Existem colegas aí que fazem bem feito, admiro, tiro o meu chapéu. Mas o meu não é assim. Eu não faço desse jeito. Isso para mim não serve. Eu não aprendi assim. Eu aprendi de uma outra forma. Eu aprendi a olhar o ser humano com outro olhar. A entender que cada um de nós está num degrau da evolução. E a evolução, ela não consta só dentro do holístico. Ela fala muito dentro da Bíblia. Quando você passa aquela passagem na Bíblia onde Jacó deita no deserto, a cabeça numa pedra para dormir, ele sonha com uma escada onde anjos sobem e descem. Essa é a escada evolutiva. Ali a gente está falando de evolução. Por quê? Porque Jacó, naquele momento, ele está num processo interno muito grande. Ele está vivendo um momento dele único. É ele com ele. Ele saiu do meio da família dele porque ele traiu lá. O pai roubou a primogenitude do irmão. E, na verdade, ali não roubou, tá? Porque se você trouxer para o estudo real da coisa, o filho que é gerado primeiro... porque ele é gêmeos, né, de Esaú. O filho que é gerado primeiro, ele nasce por último. Então, ele não roubou nada. Ele é o primogênito. Porque ele foi o primeiro a ser gerado. Porque Deus, ele não faz nada errado. Né? Mas, enfim, isso é para um outro podcast. É interessante até, como você falou, a escada de Jacó, né? Aí tem algumas alegorias, né, em pinturas até que foram realizadas, com 33 degraus. Né? Exatamente. Isso é bem interessante, a correlação também, lógico, né, com outras áreas de iniciação, né? Eu não sei se eu acertei, mas eu acho que é Michelangelo que pinta na Capela Sistina a escada de Jacó. Ou não é? Não sei, gente. Se eu errei, me perdoem, tá? Depois vocês comentem aí. Agora me pegou também. Mas é muito interessante, porque é o caminho evolutivo, né? E nesse caminho evolutivo, nós temos anjos que nos ajudam. Todos nós temos. Eu costumo dizer que a gente não encontra ninguém. Não. Eu não estou encontrando vocês, eu estou reencontrando. É um encontro de almas, é um encontro de pessoas que em outros tempos já estiveram juntos. Ou se querendo muito bem, ou se odiando profundamente, né?
Eu também falo muito nas minhas mentorias. Se você tem um problema com familiar, é esse familiar que você precisa olhar para ele. Por quê? Porque se vocês foram inimigos em vidas, em experiências anteriores, nesta vida vocês vão nascer família. Então olha para o teu familiar com um olhar mais amoroso. Porque com certeza em algum momento vocês se desequilibraram. Então aqui vocês estão para equilibrar. Ninguém vem aqui pagar nada. Você não está pagando porque Deus não é cobrador. Essa história de você está pagando o seu karma, isso não existe. Isso é utopia. Porque Deus não cobra. Não cobra de mim, não cobra de você. Somos nós que ao longo da nossa evolução olhamos e falamos, opa, eu desequilibrei aqui. Eu fiz aqui uma coisa muito má para você. Então, deixa eu voltar. Deixa eu colocar no equilíbrio. Deixa eu poder te amar com todas as suas falhas. Me ama também com tudo que eu tenho de errado. Mas olha para a minha parte boa. Deixa fluir o meu lado bom no teu olhar. Quando você olhar para mim, olha com amorosidade. Olha para as coisas, para as minhas qualidades. Exalta as minhas qualidades. Eu sou cheia de defeitos, mas neste momento, exalta as minhas qualidades. E aí você consegue ir ressignificando o seu olhar. E quem faz isso com muita maestria, é a constelação familiar. Que eu amo também. Sim, sem dúvida. Se eu não fosse numeróloga, com certeza seria consteladora. A gente vai ter uma consteladora, inclusive, semana que vem aqui. Eu sou suspeita, gente. Eu amo constelação. Parabenizo todos os consteladores, porque vocês trabalham uma área fantástica. É muito lindo mesmo muito o trabalho linda. deles. E eu comecei assim, gente. A história é fofa, é desafiadora. Vivi grandes altos e baixos, grandes assim. Bonita, vivi milagres assim de você falar, não, isso não acontece, acontece. Comigo aconteceu. Eu imagino. Eu acho que a maioria das pessoas que tá nessa área, né, que levam a sério também essa área, passaram por poucas e boas, muitas vezes, né? A gente até Eu acho que na maioria das vezes. Na maioria. Principalmente quem vem lá da época que eu venho. Onde não existia esta facilidade, essa conexão que a internet traz para todos nós. O acesso, né? Esse acesso. E tem um detalhe, gente. Eu nasci num dia de portal. Que dia? Eu nasci dia 19/10. É um dia de portal muito forte. Porque o 1 é os inícios, né? Eu até falei aqui, estava falando para vocês. Sim. É a energia dentro da energia. Uma energia sublocada dentro de uma energia. Eu nasci dia 11, tá? Então, é iluminada. O 11 é o número do iluminado. Né? Você está na profissão corretíssima. Você está usando a força a luz desse 11 para revelar às pessoas aquilo que muitas vezes ela está na frente dela e ela não está vendo. Mas o meu dia também é bom. E o 29 é 11 também, não é? Então, o 29, dentro da numerologia que eu estudo, é o número que ele vem daquela pessoa que foi suicida em vidas passadas. Ui. Porém, entretanto, todavia, isso é uma coisa que eu canalizei e ninguém precisa concordar comigo, tá? Tá. Isso dentro dos meus estudos, eu não comecei a estudar ontem, eu cheguei a essa conclusão. O 29 é o número do suicida, é aquele que morreu, se matou por alguma razão. Se você continuar somando, ele dá 11. O 11 é o número do iluminado. Nós temos encarnados na Terra, a partir ali de mais ou menos 1965, começam a nascer na Terra muitos seres de muita luz, que vêm para trabalhar a transição do planeta, trazer uma nova visão para o planeta. E aí, nós tivemos muitas guerras, nós tivemos muitos embates espirituais. Então, o 29, ele sabe que ele vai morrer, é como se ele fosse um kamikaze. Mas ele morre por uma boa causa, porque na sequência vem o número do iluminado, que é o 11. Então, é aquela pessoa que morreu por uma causa fantástica. Tanto que uma pessoa que nasce num dia 29, ela tem uma luz muito grande, mas ela tem uma sombra muito grande também. E eu costumo dizer que toda pessoa que é 29, ela tem uma tendência ao suicídio. Por quê? Porque ela não consegue se conformar com algumas coisas. Algumas coisas é inaceitável para o 29. Inaceitável, ele não consegue conviver com aquilo.
E aí, pro cara morrer, ele tem que ter muita força. Às vezes você escuta falar, o fulano se matou porque ele é fraco. Nunca, jamais. Se ele morreu, ele é muito forte. Se ele se matou, ele tem uma força que você não consegue imaginar. Uma força que nós não temos. Porque se tivéssemos, também teríamos tirado a vida em algum momento. Então, o 29 ele tem muita força. Uma força sobre-humana, porque ele dá 11. Olha, entende? Que legal. E aí, entender em quais aspectos da sua vida esse 29 está atuando é muito importante, né? Porque é um número muito forte. É um número que é uma junção de 2 grandes números. O 2, o sagrado feminino, a força, né, do sagrado feminino, movido pela lua, né? É aquela coisa mais introspectiva, mais eu comigo mesmo. E o 9, o irmão mais velho da humanidade. O número que já tem dentro dele a experiência de todos os outros números. Então, o 29 ele tem muito para entregar. Muito, muito. E aí, quando ele não entrega muito, ele engorda. Olha só. Ele engorda, porque aí ele vai suprir essa necessidade que ele tem de levar o melhor comendo. Que incrível. Que incrível. Olha, gostei. E quando você faz faz a minha missão de vida é 29, mas faz tá? muito sentido, mas faz muito sentido mesmo. E quando você faz o mapa lá da pessoa, então você está contando, por exemplo, está citando 29, aí você utiliza a data total, completa do aniversário, do nascimento dessa pessoa, eu ou você analisa utilizo item por item? A data de nascimento, o dia, mês e ano. Aí eu somo tudo, também analiso. Eu analiso o nome, eu analiso a primeira vogal do nome, eu analiso o nome completo, o nome de nascimento, se a pessoa mudou o nome, tudo, cada detalhe. Vida passada. Normalmente, quando eu abro o mapa, é muito rápido, já vem 3 vidas da pessoa na minha frente. Se tem fractal em sofrimento, se não tem. Mas isso é uma qualidade minha. Eu não estou dizendo que todo numerólogo faz isso, por favor. Tá. Isso é o meu trabalho. Eu não sei por que comigo é assim, mas é. Como disse o Chico várias vezes para mim, lá na frente eu ia entender. E eu estou entendendo hoje. É assim que é. Então, quando eu abro o mapa, eu imediatamente abro a caixa da pessoa. É muito rápido. Eu sei que tem um lance da pirâmide kármica e tudo mais. Você faz isso ou não precisa? Faço também. Mas dentro do mapa, a gente já encontra essas sequências negativas. Não precisa nem fazer a pirâmide. Eu faço só para... Sabe aquela prova dos 9? Sim. Não, eu vou ver dúvida, né? se não sou eu que estou criando nada. E é batata. Olha só. É batata. E quando a gente vai colocar um nome... isso eu acho interessante até perguntar. Quando a gente vai ter um filho. Vou ter um filho... E aí eu escolho... Faço um mapa numerológico antes dessa criança nascer. Você faz um mapa parcial. Porque tá. o mapa, ele só pode ser feito depois que a criança nasceu, né? O mapa completo, o mapa de nascimento. Mas vamos falar da escolha do nome. É possível? Claro que é possível. É super possível, né? Existem nomes maravilhosos e existem nomes que vão trazer desafios muito grandes para essa criança. Mas a gente também tem pais muito teimosos. Toda vez que você ver uma criança dando trabalho, com certeza, 90% das vezes, o trabalho por trás é os pais. Por quê? Como eu disse, eu vou dizer de novo, não é porque eu esqueci, mas para que fique frisado. Se vocês têm filhos que estão te dando trabalho, o que eles estão tentando mostrar para vocês? Isso é uma pergunta que os pais precisam aprender a fazer. Ok? Primeira coisa. Você vem... Já tive vários casos assim. A pessoa vem... queria colocar esse nome no meu filho. Eu falo, olha, vamos mudar aqui a escrita. Não põe essa letra. Essa letra é difícil de administrar a energia dela. Aí a pessoa dá uma volta, dá uma volta, dá uma volta. E aí a hora que ela vai registrar a criança, ela registra do jeito que ela queria. Aí vem aquela pergunta, por que a mãe fez isso? Na grande maioria das vezes porque ela é teimosa. E aí aquela criança vai ter um desafio a mais, né? Que aquela letra é desafiadora. E ela vai ter um desafio a mais. Mas tem pais também que vêm e falam, Diana,
olha aí, o que você acha melhor? Eu falo, não, mas me traz um nome. Qual o nome que faria sentido para você? Porque tem que fazer sentido, né? Sim. E aí eles trazem, eu falo, olha, coloca aqui, mexe ali, faz... E, gente, dá muito certo. Muito certo. Você falou que tem uma letra desafiadora. Sempre tem. Isso, assim, num nome específico ou... por exemplo... Na junção das letras. Na junção das letras. Por exemplo, aquela mãe que quer escrever... Vou usar o exemplo, Tiago, aí ela coloca um TH, um Y, né? Aí põe 2 Os, porque ela quer florear o nome do filho dela. Então, eu vou florear, eu quero um Tiago com TH, com Y, e eu quero com G e 2 Os. Gente, pra quê? Põe só Tiago. Entendi. A forma da escrita do nome vai mudar a sonoridade dele? Não. Mas a forma como você vai escrever este nome vai mudar a sua missão, vai mudar os seus problemas, vai aumentar os seus desafios. Porque é a vibração daquela letra... Porque você vai juntar, você vai... Quanto mais letras um nome tem, mais desafios a pessoa tem. Isso é fato. Ui. Entende? Então, você enxugar o nome, você diminui muito os desafios da tua criança. Se eu tiver outro filho, vai chamar Ivo Silva. Não, mas ele também vai ter desafios. Sim, só sim. que serão desafios mais a menos, tá. né? Agora, eu conheço inúmeras pessoas, não é uma ou duas, tá? Que aí coloca Giovana com 2 N's, com Y, com H, Giovana, terminando com H. Gente, que dó. Adorei. Mas, enfim, porém, entretanto, todavia, eu sei cada louco tem a sua mania, né? O que a gente vai fazer? Não posso fazer nada. Engraçado. Eu sempre tive um lance que eu gostava de nome, assim, curto. Para os meus filhos, eu falava, quero máximo 5 letras. Eu não quero inventar muito. Não, mas a gente não deve inventar tá vendo, muito. Thiago? Por quê? O que são números, gente? O que são números? Isso é uma pergunta que cabe. Números são códigos. Códigos sagrados do grande Criador. Tudo é número. Você é um número. Você é uma quantidade de células. Você é um número de DNA lá, né? Os filamentos do DNA, enfim. Tudo é número. A quantidade de cabelos que você tem na cabeça tem uma quantidade. Uhum. Ainda que a gente não consiga contar, nós temos uma quantidade. Tudo é números. Números são geometrias sagradas. Números têm uma geometria, cada número tem um som, tem uma vibração. Então, quanto menos você trouxer essa junção de geometria, essa junção de energia, essa junção, quanto mais você aumenta o código, mais difícil de ler, certo? Certo. Quanto menor for o código, mais fácil a leitura desse código. Então, além do, quer dizer, o nome sendo menor, além dos desafios também, que serão menores também, a fluência energética aumenta. Exatamente. Tanto que quando a gente vai analisar uma pessoa que ela tem um nome muito extenso, a gente já sabe que ela é um espírito que traz muitas harmonizações com a Terra. Muitas. Quanto maior o nome, maior a harmonização. Eu não gosto da palavra dívida. Não gosto, em momento algum. Mas ela vem para harmonizar muita coisa. E isso inclui o sobrenome, por exemplo. O cara que tem tudo. 6 sobrenomes. Por exemplo, Dom Pedro I, ele tinha quantos? Acho que eram 15, 16, não era? Eu não lembro exatamente quantos. Vê aí para mim na internet. Então, vamos analisar. Mas ele tinha muitos nomes, né? Dom Pedro II também. Olha a vida deles, gente. Eu não preciso falar muito. Vamos falar de história, né? Eu nem gosto de falar dos outros, eu gosto de falar de mim. Mas vamos analisar Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ele vai ver ali na internet. A gente vai fazer até uma avaliação da quantidade de sobrenomes. É muito. É muito desafio. Olha o desafio dele. Um desafio imenso. Ser imperador de um país escravagista. Olha o desafio. Isso é muito sério. Olha só. Isso é extremamente sério, tá? Está intimamente ligado ao desafio do sobrenome. Então, olha que interessante. E assim, até queria fazer um adendo.
Às vezes a gente vai registrar uma criança e essa criança ela vem com um erro de digitação ali no nome. Nada é por acaso, a gente sabe. Às vezes faz sentido aquele erro ali, ou não. Geralmente faz, né? Faz. Porque não existe erro. Se você olhar o universo, não tem erro. Nós dizemos 17 sobrenomes. Pelo amor de Deus. 17. O nome completo dele tinha 17 nomes, né? Não sei o que, de Alcântara, barará, barará, barará. 17. É o número do poder. 7 mais 1, 8. O poder. Como ele usou esse poder? Essa é a pergunta que não quer calar. Outra pessoa que tinha esse 17 no nome, que dava 8 também, que tinha o poder, o Hitler. Como ele usou esse poder? Então a gente vê grandes homens com grandes poderes fazendo grandes cacas. Okay? É verdade. Grandes homens com grandes poderes. Tem algum político Pode falar atual? Caca? Desculpem, gente. Tem algum político atual, não precisa citar nome, que tem? Brasileiro que tem esse... Tem. Tem? Tá. Os dois que estavam concorrendo, os dois têm grandes poderes e fizeram grandes cacas. Eu sabia. Os dois, tá? Você tem que saber como fluir a energia, né? Você tem a potência de luz e a potência de sombra, né? Então, assim, entender estes números é muito importante. Tá. Você não precisa concordar, mas a energia ela vai continuar ali. Voltando ao erro no nome. Como que uma pessoa pensa no nome do filho? Essa é uma coisa interessante. Normalmente, as encarnações, elas são preparadas. Normalmente, na grande maioria, tá? Nós temos aí muita gente que não foi preparada. Mas a grande maioria das encarnações são preparadas. Os mentores, na hora que o ser vai encarnar, que está sendo preparada aquela mãe para ele vir, ele já tem uma energia que ele vai precisar trabalhar, que são os desequilíbrios que ele vai precisar equilibrar. Então, ele vai... esses mentores, eles vão até esta mulher, ou até esse pai, ou até essa avó, até esse vô. A gente não sabe ao certo quem é. E a pessoa que estiver mais suscetível, ela vai canalizar, ela vai entender a mensagem. Sabe aquela coisa que a mãe fala, não sei que nome eu ponho, não sei que nome eu ponho. Aí vem uma tia e fala, por que você não põe Mariquinha? Aí ela falou, olha, esse nome, acho que vai chamar Mariquinha. Gente, né? Por quê? Porque ela não estava captando a mensagem, mas a tia estava naquele melhor dia, né? Estava muito bem. Ela absorveu, ela captou, ela canalizou aquela mensagem. Aí ela recebe aquela mensagem. E o que acontece ali? A partir dali, aquele bebê já tem uma vibração. Olha. Que é o nome Mariquinha. Ok? Aí, o bebê nasce... Linda, realmente é uma menina. Uau, Mariquinha, perfeito nome. Aí vai receber lá o nome do pai, o nome da mãe, enfim, né? Tem gente que não tem sobrenome, já atendi gente que não tem sobrenome. Eu conheci uma pessoa que não tinha. E ela é maravilhosa, né? Não ter sobrenome é tudo de bom.com.br. Mas, enfim, todo mundo se sente mal em não ter. E aí, na hora de registrar, o cartorário erra. Ele troca o Mariquinha por Mariazinha. Por quê? Porque a energia tinha que ser Mariazinha. Mas na hora que ela estava lá, no meio daquele tudo, ela entendeu Mariquinha. Olha. E não está errado, está certo. Porque se você perceber, a mudança é tão mínima. Mariquinha, Mariazinha, né? Aí tem uma mudança aí de algumas letrinhas, mas a energia primordial, ela praticamente, na sonoridade, é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui uma micro observação e consulta. Por exemplo, eu tenho aqui uma criança na família, tudo veio assim, essa criança vai chamar tal, vai chamar X, vai chamar X, vai chamar X. No penúltima semana de gravidez, a mãe falou, vai chamar Y. X. Okay. Ela mudou, vai chamar Y, legal. Tudo certo, a criança nasceu com o nome Y. Na hora de passar a documentação, o cartorário colocou um hífen entre o nome da mãe e o nome do pai. Veio com um tracinho, um hífen, entre um e outro. Os pais se separaram posteriormente
E essa criança tem o hífen até hoje. Esse hífen, por ser um erro, ele conta como um número, como um erro, como nada? Na numerologia que eu faço, não. Tá. Sabe por quê? Aí a gente vai entrar numa discordância. Alguns colegas que são cabalísticos vão falar que tem. O hífen, ele tem alguma sonoridade? Você leu o hífen? Não. Você fala Maurício César hífen Silva? Não. Você vai repetir esse hífen em algum lugar? Só na hora que você for realmente fazer exatamente como está no registro. Tá. Mas nem ele, se ele for assinar, ele não vai usar o hífen. Não. É muito difícil. Então, eu não conto. Tá. Mesmo porque as pessoas falam, mas e o acento, né? Quando tem o acento no nome. Se eu acentuar a letra A, ela vai deixar de ser A? Não. Não vai deixar. O valor do A vai continuar sendo A. Mas Diana, mas se eu colocar Marcão, o A vai ficar ão, né? Mas ela não deixa de ser A. Tá. O que muda é a sonoridade, não o valor da letra. Entendi. Entende? E nós estamos, isso precisa ficar muito claro, nós estamos no Ocidente. Nós não estamos no Oriente. A energia lá no Oriente é totalmente espiritual. A energia aqui no Ocidente é totalmente material. Você vive no mundo material. Você vive para ter dinheiro, para fazer dinheiro, para tocar de carro, para trocar de casa. Essa é a energia do novo mundo. Nós estamos no novo mundo, né? O antigo mundo, a energia é outra. Completamente diferente. Você vai para uma Índia, vai para o Tibete, a energia é diferente. Ainda que você fale, mas o Japão tá lá, né, correndo atrás de dinheiro. Ok, mas os japoneses, os mais antigos, eles são muito espirituais. São budistas, né? Eles têm uma espiritualidade muito grande. Por isso eles se refizeram tão rápido. Sim. Tá tudo ligado ao espiritual. Tudo é espiritual. Por quê? Porque nós estamos temporariamente humanos. Uhum. É temporariamente. Sim. Você é um espírito imortal. As pessoas ficam, né, buscando a fonte da juventude. Eu quero ser imortal. Mas você é imortal. Porque o que morre é esse corpo. Esse avatar que você está aí usando temporariamente para poder ir e vir nessa densidade da terceira dimensão. Mas isso daqui vai deixar de ser. E aí você volta a ser esse Highlander imortal, né? É simples assim, gente. Não tem muita... As coisas espirituais são simples. As pessoas é que querem, sabe, luzes, show, sabe, pirotécnico. Ai, mas Jesus... Você vê, para vocês entenderem isso de uma forma bem lúdica. Por que Jesus foi crucificado? Por quê? Por que ele até hoje não é aceito como o grande mestre encarnado para os judeus? Porque ele não chegou armado até os dentes, estourando todo mundo com bazuca, sabe? Criando a guerra. Ele não veio, ele veio falar do amor. E os caras queriam alguém que chegasse tomando poder. Mas Jesus, ele estava num outro nível. Ele estava falando, cara, isso daqui é temporário. Isso vai passar. Olha para aquilo que é eterno. Olha para aquilo que é imortal, para aquilo que não acaba. Mas as pessoas estavam olhando para quê? Para a escravidão, para os romanos que eles queriam destruir. Aí o cara vem falar de amor, vamos matar esse cara, porque daqui a pouco tá todo mundo, né? Paz e amor. E aí hoje você vê inúmeras pessoas que se dizem cristãs, mas não fazem nada do que ele falou. Nada. Julgam. Não tiraram nada. Nada, não entenderam nada. O cara teve há 2023 anos aqui, falando das coisas mais profundas. E 2023 anos depois, as pessoas não entenderam nada do que ele disse. Foi muito profundo. Realmente falta ainda, né? Um pouco na de verdade, conexão. fica aquela questão de seguir alguns dogmas que não são nem dele, mas aí falar, já fiz a minha parte. Exatamente. Fica muito raso tudo. Estão esperando ele voltar, mas ele já veio. Ele já veio. Aprende, usa aquilo que ele já te ensinou, né? Ele já veio, ele já deixou o passo a passo. Ele já ensinou o caminho das pedras. Não, mas eu estou esperando ele voltar. Então tá, né? Cada um com seus problemas.
E assim, a gente sabe que a numerologia tem toda essa conexão com o divino, tem toda essa conexão espiritual, kármica, cabalística, muitas vezes. Mas a gente sabe também que pode ser usada para coisas mais materiais. Com certeza, como tudo. Uhum. Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele, inclusive, tem uma passagem que ele vai... Eu não lembro direito, mas eu acho que ele pede para Pedro pescar um peixe, porque dentro desse peixe teria uma moeda, e ele iria pegar esta moeda e levar para César para pagar os tributos, porque o que é certo é certo. Então, assim, o que ele quer dizer? Vamos resumir e trazer para o agora? Vai trabalhar para você pagar os seus boletos, colega. Não adianta viver em Nárnia, não. Se você não puser a mão na massa, se você não olhar para a realidade que você está vivendo. No planeta que você encarnou. No planeta que você... Principalmente no lugar onde você está encarnado, e você não der seus pulos, não vai ter Jesus que te salve. Uhum. Porque ele ensinou lá atrás que até as contas dele ele pagava. Então você também vai pagar as suas. Então, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele também disse, vigiai e orai. Então, primeiro você vigia, depois você ora. E como que eu vigio? Eu vigio fazendo o meu melhor, me conhecendo, me transformando. E aí entra a parte que a numerologia fala de dinheiro. Entende? Então, depois que você entendeu tudo isso, que a numerologia não vai fazer você brotar dinheiro do chão, porque eu não ensino você a plantar sementes de árvore que dá notas de dinheiro. As pessoas às vezes acham que numerologista, que astrólogo, eles vão ensinar você aonde é que está, né, o pote de ouro no final do arco-íris. Não, ninguém faz isso. Então a gente vai mostrar para você, olha, você tem números que potencializam demais o dinheiro na sua vida. Porque tem, gente. E não é um número que é para um, não é para o outro. Não. Então o 8 que funciona para um, funciona para o outro. Vamos entender o seguinte, o 8 não é um número de dinheiro, o 8 é o número do poder. Quem tem poder tem o quê? Dinheiro. Se eu souber usar o meu poder, eu vou fazer muito dinheiro. Normalmente quem tem 8 não tem dinheiro. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o poder. Se você não sabe lidar com o seu poder, você não tem dinheiro. Simples assim. Por que às vezes você encontra uma pessoa que ela é extremamente humilde? Eu vou usar até um exemplo aqui que eu gosto muito, do meu sogro. Meu sogro, ele era analfabeto, foi aprender a ler depois de adulto. E, no entanto, ele era um administrador fantástico. Fantástico. Ele sabia administrar a vida dele, não só a financeira, tá? A vida dele como um todo, em todas as áreas. Claro, tinha suas falibilidades, como todo mundo, mas era um administrador nato. Deixou a minha sogra extremamente bem. Minha sogra nunca precisou, depois que ele faleceu, olhar e falar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque ele deixou ela com tudo resolvido. Resolvido. Meu sogro era barbeiro. Olha. Ela morava no melhor lugar da cidade, num terreninho de 1.200 metros, com mais outra casa no terreno, com uma plantação imensa no quintal, com outras casas de aluguel, com terreno, com isso, com aquilo. Por quê? Porque ele tinha um número 8 muito forte, o meu sogro. Mas ele tinha o domínio deste poder que o 8 traz. E ele era semi-analfabeto. Então, não é a quantidade de estudos que faz você ser uma pessoa incrível. É você saber usar o poder que você tem. E a numerologia traz muito isso. Traz o caminho. Então, vai por aqui, vai por ali, vira aqui, né? Faz assim, faz assado. Meu sogro nunca teve nada disso. Mas ele, como um ser muito antigo que era, ele já tinha experienciado em outras vidas. Ele já trazia, né, no histórico acástico dele, esse administrar. Ele era um administrador nato. E eu acho que faz todo sentido, óbvio. Mas o 8, por mais então que ele então uma energia de poder, eu acho que muita gente usa errado o 8.
A maioria. Acho que muita gente a maioria acha que usa errado. O negócio é, eu vou pôr o 8 que eu vou ter dinheiro, vou cobrar 80 porque eu vou ter dinheiro, vou cobrar... Então, mas aí o cobrar é um pouco diferente. Tá. Por quê? Porque dentro da numerologia nós temos números fortes. Então, eu tenho meus números fortes, você tem seus números fortes, o Thiago tem os números fortes dele. Então, aí dentro desses números fortes, eu vou descobrir qual é o número forte para você cobrar. Por exemplo, o meu é 8. Então, eu uso... dá 8 em tudo. Tá. Então, eu cobro 80, 530, 620. Um número que eu gosto muito, que é o 888. Porque é 3 vezes a energia do 8, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Enfim, a gente tem esse... Quando a gente é uma numerologista, a gente sabe lidar com essa energia. Tá. Eu sei lidar com a energia. Então, eu sei que vão ter momentos muito desafiadores, porque o 8 traz. Ele te coloca na parede muitas vezes para ver se você sabe usar o seu poder. Nossa, tá. E aí a pessoa não tem esse conhecimento, não sabe lidar com esse poder, ela vai ter um problema muito grande. O que eu observo, assim, com muita tristeza, eu vejo muitos colegas colocando para advogados, né, fazendo o nome de trabalho dele dar 8. E aí você tem um problema muito grande. Porque às vezes ser advogado não está na vida daquela pessoa. Ele fez uma faculdade para o pai, ele fez uma faculdade porque eu quero ficar rico, ele fez uma faculdade porque eu quero fazer justiça. Que tipo de justiça? O que é justiça para você? O que é justiça? É uma pergunta muito importante. O que você considera justiça? Ah, não, porque o fulano matou, estuprou, roubou, e agora eu quero que ele pague por isso. Quem é você para querer alguma coisa para o outro? Entendi. Quem te deu o direito de se tornar juiz do outro? E o poder num advogado... Se o próprio mestre dos mestres encarnados pegou a pedra do chão e disse, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Aí você fala, dessa distância, mestre, eu nunca errei. E pufe a pedra nela. Não entendeu nada. Uhum. Não entendeu nada. Então, quando eu faço mapa numerológico, eu trago essas nuances. Eu falo muito da vida de Jesus, porque eu acho que para nós, aqui, americanos, sul-americanos e norte-americanos, a gente tem uma conexão muito grande com Jesus. Eu estou tirando o povo ocidental porque eles têm uma outra conexão, né? Uhum. Eles têm um outro olhar, eles fazem, inclusive, uma contagem de tempo diferente da nossa. Mas nós estamos aqui e a vinda de Jesus foi um negócio tão profundo, tão grande, que mudou-se a contagem do tempo. Olha como é profundo isso. Por isso eu uso ele muito e eu tenho uma conexão com Jesus muito grande. Então, quando a gente olha para o mestre, sem desmerecer nenhum outro, porque eu também gosto muito do Buda, acho os ensinamentos do Buda fantásticos. Mas quando a gente olha para o mestre Jesus, que é aquele com quem a gente tem muita conexão aqui, existe uma egrégora do Cristo muito grande, principalmente no Brasil. Tá? Quando a gente olha para ele, a gente entende que, não vou julgar com essa força. Mesmo porque a lei diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Uhum. Ok? E de repente o provar da lei dos homens não é uma prova verdadeira. Então é muito complicado quando você vai escolher uma profissão e você quer aquela profissão porque você olha e entende que você veio fazer justiça. Você não veio fazer nada. E a justiça Quem pode é ser você feita na fila do pão? Exatamente. A justiça nem sempre é essa justiça de tem que pagar. Tem né? que pagar por quê? Se Deus não é... Eu acabei de dizer, Deus não é cobrador. O justo às vezes é o equilíbrio. Às vezes Deus não é cobrador. Exato. Ah, Diana, mas no seu mapa você fala de números kármicos. Sim. As cacas que você fez, tá lá no teu mapa. Por quê? Mapa é um registro acástico, gente. O que é registro acástico? É o teu livro, é o teu histórico escolar. Tem todas as tuas notas vermelhas ali. Entendeu? Você não vai fugir. Lá no primeiro ano, você tirou 4 em matemática.
Você pode chegar na faculdade, a hora que puxarem o teu histórico escolar, no primeiro ano tem o teu 4 lá em matemática. Isso não quer dizer que lá na frente você não foi melhorando. E hoje você é aí um sábio matemático que fala muito de matemática. Mas lá no primeiro ano você tirou 4. Uhum. Então você tem que entender que quem está no primeiro ano também tem o direito de tirar 4. Isso não quer dizer que quando ele chegar na faculdade, ele não vai ser um cara aí que vai entender muito de matemática. Porque, como eu disse, nós estamos numa constância evolutiva. A evolução faz parte de todos nós. Existe dentro Eu sou pedagoga, minha primeira formação acadêmica é pedagogia, né? E existe um filósofo, eu não vou lembrar o nome dele agora, um estudioso, um cientista. Depois, se puder, eu consulto ele aqui, que ele fala dos setênios. E ele falou isso lá atrás, muito tempo. Mas dentro da comunidade científica já ficou provado que de 7 em 7 anos todas as nossas células morrem e nascem células novas. Então você é uma nova pessoa a cada 7 anos. Isso é o quê? Isso é evolução. E por que o teu colega não pode evoluir? Uhum. Por que você tem que condenar ele a ferro e fogo? Se o próprio mestre disse que a lei não era mais olho por olho e dente por dente. A lei agora é de amor. Acho que como você falou, quando a gente está aqui no Ocidente também, falta acho que essa visão mais orientalista no sentido da causa e efeito, né? Então, você está nesse ciclo de causa e efeito. Por mais que você evolui um pouquinho mais, às vezes você está pagando aquela causa que você gerou lá atrás, né? Com um efeito, às vezes, desagradável. Pelo menos a escola oriental traz muito isso. E às vezes é também um aprendizado, que você está pagando aquela causa com um efeito, parece desagradável, mas para aquele que está passando também, ele vê como aprendizado também, né? E a gente talvez aqui não tenha essa visão. Eu acho que, né? Como eu disse, eu não gosto da palavra pagar. Eu sei que os orientais, eles usam de vez em quando, né? A palavra, mas eu não gosto. Por quê? Porque dentro dos meus estudos, eu não estou dizendo que eu sou a dona da razão. Não. Mas dentro de tudo que eu já estudei, eu já li muito. Outro dia eu estava fazendo umas contas. Cara, eu li muito, hein? Já deu mais de 2.000 livros. Eu li muito. Eu tenho muita facilidade de passar no filtro mental o que eu leio. Então, nem tudo que eu leio eu concordo. Nem tudo que eu escuto eu concordo. Eu li muito o Gita, o Bhagavad Gita, né? E eu li muito o Lobsang Rampa. Eu gosto dele, né? Se a gente for observar, como eu disse, ele tirou 4 lá em matemática no primeiro ano, certo? O que ele precisou fazer? Eu sou professora. Então, quando um aluno vai mal numa matéria, o que ele precisa fazer? Recuperação. E o que é essa recuperação? A gente volta lá atrás na matéria e ele vai experienciar todas aquelas continhas novamente para ele fazer novamente a prova. Então, eu não vejo isso como pagar. Ai, meu Deus, eu tirei 4, agora eu tenho que pagar esse 4. Não. Você volta na onde você caiu. Isso também o mestre diz na Bíblia. Volte aonde você caiu, não é? Volte. Gente, o marido é presbítero, entende muito disso. Por isso que eu consulto ele, tá? Volta onde você caiu e conserta. Equilibra. Não paga nada. Mesmo porque se a gente fosse pagar, a gente não teria como. Uhum. Nós não teríamos como. Imagina a mente do Criador de tudo que é, de Deus, eu não sei qual o nome que vocês gostam de usar aqui, tá? A mente dele é muito grande, né? Muito grande, uma melancia. E nós somos apenas uma frutinha pequenininha. Não cabe a inteligência dele dentro da nossa. Não. Não cabe. Então, um ser de tamanha inteligência vai cobrar o quê de uma pessoa tão pequena como a gente? Não vai. Ele vai deixar você voltar porque ele é puro amor. Então, ele deixa você voltar 1, voltar 2, voltar 10. A escolha de quantas vezes vai voltar é sua. Sim. Então, ele vai curar você em todas as suas necessidades através do amor. Voltando através do amor e resolvendo. Se você vai ter que levar uma encarnação inteira ou 20 encarnações inteiras, tá tudo bem. Porque você tem a eternidade.
É bastante tempo. É. Não é? E voltando aqui no assunto dos números, você começou a explicar falou sobre todo É o o início. início, é o sol, é o sagrado masculino. Sempre que você pensar no número 1, você pensa nessa força do sagrado masculino, ok? É a força do faça-se, do fiat lux, né? É a força que o Criador usou para criar, né? O princípio de tudo. O 2 é a força do sagrado feminino, é a lua, é a introspecção, é a intuição, é o gerar, é a parceria, né? Por isso que a mulher gera, porque ela é parceira. O 3 é a junção desses dois. Então, nasce o número 3. E aí ele vem dentro de uma geometria sagrada, onde a geometria sagrada do 3 é o triângulo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a junção desses três, dessas duas forças que geram uma terceira força. E essa força vem falando da comunicação, da expressão e do belo, da arte. Então, uma pessoa que tem um 3 muito forte, ele é um grande artista. E ele vive muito em Nárnia, tá? Então, uma pessoa que nasce aí num mês 12 ou num dia 12, ou tem um 12 ou um 3 muito forte, mas propriamente dizendo o 12, tá? 12 ou 21. Ele é uma pessoa que ele tem um certo delay. Por quê? Porque ele está indo tão lá na frente que ele vai até meio que em câmera lenta. Então, às vezes, você fala com um cara que nasceu no dia 12, eu tenho um 12 muito forte, e ele demora para te dar uma resposta precisa. Porque ele está lá, eu já sei tudo isso, mas aonde, em qual casinha que está? Ah, está nessa, ok. Aí a resposta dele é muito precisa. Mas ele tem um certo delay, porque ele vive muito em Nárnia, né? O 3, você pode ver os grandes artistas. Os grandes artistas, eles são considerados meio loucos. Sim, por a quê? Maioria dos Porque grandes. a maioria. Por quê? Por causa deste 3. O 3 é um número que tira muito eles da Terra. Ah, entendi. Tira muito eles da Terra. Então, se você tem um filho aí que tem um 3 muito forte no nome, observa teu filho, porque ele é um grande artista. Investe na carreira de artista dele. Porque ele vai se sobressair muito. Ele vai muito lá na frente dos outros, porque ele tem um 3 muito forte. Você vai falando, eu só vou fazendo o cálculo. O 4 é a base, o trabalho, né? Pessoas que começam com 4 normalmente são quadradinhas, porque é a geometria sagrada, né? Tá. Então, ela vai ficar ali dentro do quadradinho do 4, né? Você está vendo pelo D, que é Diana, não tinha como ser muito diferente, né? O quadradinho. Mas o 4, ele é aquela pessoa que manda ela fazer, que ela vai fazer bem feito. Se você tiver que escolher um bom funcionário, escolhe um funcionário que tenha 4. Porque o cara vai dar o melhor que ele tem. Porque o 4 é um bom funcionário. Ele faz direito, ele faz bem feito, ele faz com carinho. Tá. O 5 é o pai da teimosia, né? Quem começa com 5, que me desculpem, eu amo os 5, eles são maravilhosos, mas eles são teimosos, né? Ao ponto de ficarem surdos. Muita gente que é surda hoje tem um 5 muito forte. Olha. Por quê? Porque ele não quer ouvir nada, porque ele sabe tudo, então ele não quer ouvir nada, aí ele fica surdo. Ok? Mas eles são os grandes vendedores. Não existe um vendedor melhor do que um 5, cara. Não existe. Você quer um bom vendedor? Não é o cara que tem 8, é o cara que tem 5. Porque ele é o estrategista, ele é aquele cara que ele é flexível, igual a cobra, entendeu? Sobe na árvore, olha tudo lá de cima. Quando ela põe a cabecinha para fora, ela já sabe até onde ela vai dar o bote. Esse é o 5. São os grandes caras que fazem dinheiro. Entende? Eles são aqueles caras que você fala, como que ele conseguiu fazer isso comigo? Eu tinha tudo milimetricamente calculado, tudo que eu falei ele usou contra mim no tribunal. Também são grandes advogados. Olha, que interessante. Entendeu? Então, o 5, ele é muito forte nisso. O 6 é o grande pai, a grande mãe, né? Quando você quiser trabalhar com uma pessoa, uma babá, ela tem que ter um 6 muito bom. Uma pessoa mais diplomática? Não, ela é uma pessoa amorosa, familiar, é aquela que acolhe, que traz para ela, que cuida.
Entendi. Né? Então, você está procurando uma babá para o teu filho? Procura uma babá que tem um 6 bom. Porque ela vai ser mãe para aquela criança. Ela não vai ser só a babá, ela vai ser a mãe. Entendi. Sabe? Vai ser aquela que Muito se joga na carinho. frente da bala pela criança. Tá. Porque é esse. Aí, um cara que começa com 6, que tem um 6 muito forte, ele é o pai. Ele é o pai. Então, por exemplo, as pessoas que começam com Lu, né? Luísa, Luiz, Lúcia, Luciana, Luciano. Eles começam com 33, né? Eles são grandes pais, grandes mães. Se eles estiverem vibrando no positivo do nome, tá? Grandes. Grandes. Aquele pai que passa a noite no hospital com o filho. Aquele pai que morre pelo filho. Se ele estiver vibrando no positivo. Se ele estiver vibrando no negativo, ele é um grande pai, mas aí ele é um pai vampiro. Que vai obsediar o filho, vai obsediar a família, vai obsediar as pessoas que ele gosta, que ele não quer dividir, né? O 7 é o grande espiritual, é o número da perfeição. Então, todas as pessoas que têm um 7 aí no nome, então, os Gabriéis da vida, as Glórias da vida, as Giovanas da vida, os Gustavos da vida, né? Eles são muito espiritualizados. São pessoas que têm uma espiritualidade muito grande. A primeira letra do nome é 7. Então, eles estão com uma conexão muito, muito, muito grande com esse número do 7. E qual o negativo do número? Qual a sombra do número? São pessoas que se retraem. São pessoas que acabam vivendo de forma até ermitona. Sabe? Que se retiram. Que não vivem em bando. E o ser humano veio para viver em comunidades, em bandos, juntos, todo mundo junto, né? E misturado. E isso tudo que você falou, então, é em relação aos nomes, números e nomes, isso soma-se a data de nascimento? Ou uma coisa, outra coisa, outra Não. coisa? É isso que eu queria saber. O que Nós somos um conjunto de coisas. Tá. Tudo subdividido. São subdivisões. Por isso que a gente divide em 9 casas do inconsciente. Ah. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 casas do inconsciente. Tá. Certo? Então, eu pego o meu nome, eu vou usar o meu nome, Diana Rosa, né? E eu vou subdividir as letras, vou colocar os números. E aí eu gosto de Pitágoras para fazer isso. Eu não faço com a tabela da cabalística, porque não serve para gente que está aqui no Ocidente, como eu já disse. É diferente, tá? Então, eu não concordo com algumas coisas da cabalística, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu estudei as duas. E eu sempre estou buscando conhecer mais dessas duas. E aí, você subdividiu essas 9 casas, você vai encontrar cada aspecto que aquela pessoa tem. De repente, você não tem um número 7 no seu nome. Você nasceu num dia 7, mas você não tem um número 7. E aí, você é muito mais espiritualizada do que você imagina. Porque diferente de uma pessoa que diz, quando a pessoa não tem esse número, ela tem a falta dele no mapa. Realmente, ela falta aquela energia. Mas é um sinal também de que ela já trabalhou muito aquela energia em vidas anteriores, em experiências. Não gosto de vida, tá? Porque a vida, ela é eterna, ela não acaba. Ela não tem meio, não tem princípio, meio e fim, ela é eterna. Então, experiências. Você já experienciou tanto, e não estou falando só em experiências terrenas não, tá? Extraterrestre, extrafísica, tudo conta. Tá. Por isso que é o Akasha. Tudo conta. Então, quando ela já experienciou muito essa energia do 7, ela manja muito de espiritualidade. Ainda que este conhecimento esteja na nuvem, como eu digo. Tá. Hoje em dia não está tudo na nuvem? Tá. Tudo que não cabe no seu celular, você manda para a nuvem, não é? Então, as energias, os conhecimentos, as experiências, os históricos estão na nuvem. Uhum. E aí, como que eu acesso? Qual é a chave para mim acessar, Diana? A chave é o conhecimento. Que é a grande crise da humanidade, porque não tem conhecimento. Aí é Deus que não presta, o governo não serve, né? O meu vizinho não vale nada, o meu filho não vai conseguir ser alguém na vida. É assim.
E a ausência de um número? Por exemplo, É isso. A ausência de um número significa que você já trabalhou muito esse número. Sim. Muito, muito, muito. E aí ele falta no seu nome. Sim. Hoje, eu, por exemplo, eu tenho 4 ausências no meu nome. Uau. E são as áreas que eu sou melhor. Ah, então, porque muitas vezes a gente escuta O que, na contrário. verdade, a ausência é uma limitação, é um desafio muito grande para aquela pessoa. Mas por que não é pra mim? Aí depende da pessoa também. Porque eu tenho conhecimento. Porque quando eu não tinha, era. É verdade. Entende? É verdade. Aí eu vou me conhecendo, eu vou me trabalhando. E aquela ausência que é um conhecimento muito grande que eu já tenho. Muito grande. Por exemplo, eu tenho a ausência de 2. Mas o Diana dá 2. Entende? Entendi. O 2 é o quê? A grande parceria. A grande parceira. Então eu sou muito parceira dos meus clientes. Muito, 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 muito. Eu fico com eles. Eu não tenho um cliente que passou comigo uma vez e não voltou. Eles sempre voltam. Porque eu sou muito parceira. E eu sou parceira até debaixo d'água deles. E eu sou uma parceira porque o 2 é assim. Quando ele é legal, ele é muito legal. Entende? Eu não tenho inveja. É uma qualidade do 2. O 2 não tem inveja, eu não tenho. Você pode chegar em mim e falar, Diana, eu comprei uma casa lá no Tamboré 1, uma mansão. Eu vou ficar extremamente feliz por você, mas eu não tenho inveja. Mas eu consegui já vencer isso. Porque o 2 negativo é extremamente invejoso. Entende? Porque aí ele vai falar assim, por que que ela conseguiu e não consegui? Olha, Deus não gosta de mim. Olha, Diana, isso é mentira. Você deu um tiro no pé agora, hein? Porque eu tenho um 2 forte e eu não consigo entender esse negócio de Deus dar pra ela e não dá pra mim. Como assim? E você vem dizer que ele não faz acepção de pessoas? Mas eu não tô conseguindo. Mas e aí, você tá vibrando no negativo ou no positivo do número? Você já entendeu que existem os dois lados? Sim, sim, as polaridades, Né? O que você ia perguntar? Perguntar para você dizer o seguinte, você falou, você usa mais a pitagórica, né? A tabela, né? Agora você falou, Da tabela eu só uso, porque a tabela da pitagórica e da kármica é a mesma, só muda na cabalística. Ah, sim, a cabalística muda. É. Mas aí você falou que você consegue trabalhar com a cabalística também? Consigo. E aí você usa alguma para complementar outra ou não tem esse exercício? Assim? Uso. Primeiro, não existe numerologia sem cabala. Cabala é uma coisa, numerologia cabalística é outra, tá? Não existe numerologia sem cabala. Tá. E vice-versa. Também não existe numerologia sem geometria sagrada. Então, um cara, para ele ser um grande numerologista, ele tem que entender essas coisas. Ele tem que entender de cabala, ele tem que entender as escolas e ele tem que entender de geometria sagrada e de cromoterapia. Cromoterapia? Porque cada número tem uma cor. E como você vai ensinar o seu cliente a usar? E as cores desses números são correlacionadas à árvore da vida ou não? Não necessariamente. Tá. É assim, eu disse para você no começo, nós temos 9 casas do inconsciente. Essas casas foram decodificadas por Pitágoras e eu gosto de dizer que ele canalizou essas informações. Tá? Ele foi o grande canalizador, por quê? Porque ele era um grande filósofo e um grande matemático. Ok? Tá. Com certeza ele vivia em Nárnia. Porque os filósofos, eles vivem em Nárnia. Eles têm uma conexão diferente. É por isso que o cara é filósofo. Ok? Você pode ver aí pelo Cortella. Sou apaixonada pelo Cortella, de verdade. Mas também amo a Patrícia Cândido, que é uma outra grande filósofa. E uma filósofa holística, maravilhosa. Então, por eles, você pode entender que eles realmente não vivem na Terra. Porque eles têm uma visão completamente diferente de tudo. É o filósofo. Sim. Então, Pitágoras era um grande filósofo. E ele, além de tudo, era matemático. Ele tinha uma escola. Era uma honra estudar numa escola de Pitágoras. E eu não sei se vocês sabem que a Biblioteca de Alexandria foi a maior e melhor biblioteca que existiu na Terra. Sim. E ela continua viva no etérico. Ela foi destruída, mas ela continua. Então, muitas informações sobre a numerologia estavam lá. E foram destruídas também. Porém, os hebreus salvaram muita coisa. Mas os hebreus não tinham esta conexão espiritual que Pitágoras tinha. Então, a gente conhece... a primeira vez que se falou em numerologia, que nós temos referências
hoje, 2023, da numerologia foi no século II a.C., em Alexandria. Aonde é Alexandria? Onde estava a biblioteca. Ok? Então, a gente não pode dizer que foram os hebreus que começaram. Não. Os hebreus nem tinham esse conhecimento. Eles absorveram esse conhecimento junto com os caldeus. E aí eles criaram dentro ali da observação deles, porque os hebreus, um povo extremamente inteligente, eles criaram para eles uma tabela. Só que vocês concordam que os números e as letras, os números não, as letras mudam? Hoje o nosso alfabeto tem muito mais letra do que tinha há 40 anos atrás. Sim. Essa evolução aconteceu em tudo. Nós não estamos no Ocidente. Nós não estamos no Oriente, desculpa, nós estamos no Ocidente. As nossas letras são completamente diferentes das letras daquela época. Então não dá para usar. Entendeu? Entendi. Deixa eu até fazer uma outra pergunta. Eu já ouvi falar também, agora você pode falar para mim, uma baita bobagem, você escutou, porque realmente tem muita informação e nem todas são confiáveis, né? Aí já, no caso, Arquimedes, né? Não chega a ser uma escola de Arquimedes, mas os preceitos também. O pessoal fala, a gente usa em numerologia. Eu já vi um vídeo falando disso. É possível mesmo usar alguma coisa que Arquimedes fez dentro da numerologia ou não? Eu não uso, mas eu também já ouvi dizer que alguns colegas usam. Eu não gosto de coisas que são... será que... acho que... Muito especulativo, né? É mais científica, entende? Né? Assim. Eu acho... Tá, mas na onde foi isso? Como que é isso? Não é? Então eu não vou. Mas tem gente que usa e eu não posso avaliar porque eu não conheço o trabalho. Sim. Tá? Mas conheço a numerologia cabalística muito, estudei, sei do que eu tô falando. Estudei a kármica, sei do que eu tô falando. Estudo a pitagórica demais. Inclusive a pitagórica eu estudo dentro das numerologias que eu faço. E bate muito. Ela é muito precisa. Ela é tão precisa quanto um laser cirúrgico. Para vocês terem uma ideia. Quando a gente faz a numerologia de negócios e... De empresas. Nomes para trabalho. Sim. Ela de fato interfere no sucesso ou não? Interfere. É a mesma coisa do nome, então. A mesma coisa, a vibração, tá? Mas eu vejo algumas pessoas, elas entram lá na internet, colocam lá o nome da empresa dela. Vou usar o nome da minha, tá? Patronumber. Dá tanto. Excelente. Tá. Excelente. Deu 8, né? Excelente. Deu 8. O meu nome é excelente mesmo. Foi criado, né? Eu gostei da narrativa. Excelente esse nome. Só que aí ela não sabe qual que é o número de destino dela. Ela não sabe quem é o sócio. Ela não sabe que número que tem a casa. Ela não sabe que dia que ela vai abrir a empresa. Aí a empresa dela não dá certo, fale. Mas essa porcaria não dá certo coisa nenhuma. Isso é coisa do capeta. Isso daqui foi Satanás que estragou o meu. Porque estava escrito lá que se desse 8 eu ia fazer dinheiro. Quem falou que 8 é o número do dinheiro? Você tem que harmonizar o número da pessoa, o número do sócio, o número da casa. Você tem que conhecer tudo. Tem que harmonizar tudo. Você tem que mapear. Quando uma cidade vai ser estudada pelo censo, qual é a primeira coisa que eles precisam fazer? Eles mapeiam aquela cidade. Porque como que você vai falar para o cara que vai fazer o censo onde que ele vai se ele não tem um espaço pré-determinado para ele trabalhar? Então, a gente vai mapear essa empresa e a gente vai falar tudo para ela. Vai falar que cor ela deve usar, que dia ela deve abrir, que dia que ela inaugura. Porque, por exemplo, você não consegue fazer a numerologia e pedir um número lá de CNPJ. Eu nunca consegui. Uhum. Já dei até ideia para os clientes, eles também não conseguiram. Não consegue. Então, você tem que pegar aquele número de CNPJ e harmonizar ele. Porque ele também pode quebrar a empresa. Então são pequenininhas coisas de um grande futebol. Alguém ganha um jogo sozinho? Não. Um time de futebol são 12 caras jogando. Se os 12 não fizerem nada, não vai acontecer nada. Tá. Entende? Então, são energias dentro de energias, sublocadas dentro de energias. Então, não adianta você falar assim, não, mas o nome que eu escolhi para minha empresa
é o cara, hein? Arquetipicamente é perfeito e não sei o quê. É mesmo? Tem certeza? Não, porque eu coloquei o arquétipo da águia, Diana. O melhor arquétipo que tem. É mesmo? Quem falou pra você? Entendi. Você tem que saber harmonizar. Qual a sombra desse arquétipo? É que nem o Feng Shui. Não adianta você falar que uma porta boa é assim se a porta tá do lado errado da casa. Exatamente. Porque o número também tem um arquétipo, tá? Ah. O número também tem um arquétipo. A minha numerologia vai tudo. Vai o arquétipo, vai a geometria sagrada, vai o mantra, vai tudo. Porque tem tudo isso. Tá. E quando a gente fala de uma pessoa especificamente, que nem você estava falando do número 11, do número 29, né? Da data de nascimento dessa pessoa, você coloca, por exemplo, que eu já ouvi falar, então eu tô trazendo à tona, desculpa se eu estiver falando alguma bobagem, Imagina. por favor, me corrija. O número da data de nascimento tem a ver com a personalidade daquela pessoa. A data, o ano de nascimento tem a ver com a realização, o karma, ou aquilo que ela tem que realizar aqui. Existe, de fato, alguma associação com data, mês e ano? Assim, data, mês e ano vai me mostrar uma parte dela. Não revela, né? Ela mostra. É um oráculo científico. Tá. Né? Então, ela vai me mostrar o que ela veio fazer. Qual o grande desafio dela, né? Porque é a missão de vida. Mas não quer dizer que o 11 é a personalidade, Agora, o dia. se ela nasceu num dia 11, ela é um ser extremamente iluminado. Tá. Não tenho como desassociar isso. É dela. Por que ela veio naquele dia? Porque ela é iluminada. Porque ela já tem aquilo numa caixa, no histórico dela. Tá. Porque ela já é um ser evoluído. Ela já está algumas oitavas acima de outros. Tá. Ela vai usar bem esse 11? Talvez Aí não. é Talvez o não. X E da se questão. vibrar a sombra do 11, talvez seja pior ainda. Se vibrar a sombra do 11, ela é uma pessoa procrastinadora, que gosta de ficar... Fulano, pega ali pra mim a faca. Acho que eu vibro muito mal. Beltrano, por casa. favor, você corta pra mim o pão e passa o requeijão. Traz aqui pra mim, que eu tô cansada. Socorro. Ai, gente. Tá. Agora, se ela for uma pessoa que está vibrando na luz desse 11, ela nasceu para os holofotes, ela nasceu para trabalhar no holístico, é a pessoa que nasceu para fazer isso. Ela veio para fazer isso. Ela veio para trazer o autoconhecimento. Mas como que ela vai fazer isso? Através do próprio autoconhecimento. Porque ela precisa saber quem ela é primeiro, para depois ela poder fazer para o outro. Tá. Então, todas as pessoas que nascem no dia 11, a gente já sabe que tem aquela característica. E todas essas pessoas que nascem, por exemplo, no ano de 1970, elas têm alguma característica, assim, tipo uma encarnação? Tem, por exemplo, se devida... você somar lá, 1970 dá 17, que dá 8, certo? Então, é uma ele pessoa já- que já teve poder. Ah, tá. Já Aí teve que poder. já teve. Então, ela tem uma Já correlação teve poder. mesmo a um... E aí, como que ela usou esse poder? Aí a gente vai somar tudo para saber. Então, isso tem a ver com o passado, talvez, o ano de nascimento. Não quer dizer que tem a ver com o passado, mas quer dizer que ela tem um conhecimento. Tá bom. Ela traz esse conhecimento. É que a numerologia ela é muito detalhista. É, eu sei. Você Entende? tem, não dá pra falar de um... Não dá para falar pino. de de um único aspecto sem abranger todo o resto. Tá. Quando eu falo de destino, por exemplo, até já ouvi gente dizer que destino não existe e missão também não. Falou uma grande besteira, tá? Você tá aqui à deriva, então? É um barco à deriva, né? Tô aqui, o vento me balança para lá, me balança para cá. Salve-se quem puder. Não é isso. Porque se você acreditar nisso, então Deus é um louco e nós somos alucinações dele. Uhum. Eu não concordo com isso. Também não estou aqui dizendo que essa é a verdade absoluta, ok? Mas vamos imaginar o seguinte. Você já teve muitas experiências. Muitas mesmo. E aí o seu destino, por exemplo, é um 11. Você tem um destino? Aí eu gosto da lição das águas. Qual é a lição da água? A água, ela é um dos elementos da natureza mais fortes que existe. A água, quando chega, ela chega destruindo. Ok? Mas ela
quando ela está vibrando no negativo dela. Quando ela está no positivo, ela vem trazendo vida. Ninguém vive sem água, ok? Então, um rio não interessa onde ele vai nascer. Ele sabe que a missão dele é encontrar o mar. Todo rio busca o mar, ok? E aí, este rio, ele vai começar um percurso dele. Ele nasceu lá no Iapoque, vamos imaginar, e ele vai seguir o percurso dele. Durante esse percurso, para ele encontrar este mar, ele vai passar por muitas coisas. Ele vai passar por deslizamento de terra, ele vai passar por desvio de rio, ele vai passar por seca, onde ele vai ficar só um fiozinho de água. Mas a água, em momento algum, ela vai parar, sentar e chorar. Ai, meu Deus, olha o que fizeram comigo. Derramaram aqui um monte de terra. Como que eu vou fazer? Agora eu não vou fazer nada. Agora eu vou esperar essa terra ser tirada daí. Não. Ela não pode ir por cima? Não pode ir por baixo? Ela dá a volta. Mas ela sabe o que ela tem que fazer. E em cada lugar que ela passa, ela leva vida. Em cada vilarejo, em cada cidade que ela chega, ela leva a vida. E não importa se vão fazer como fizeram aqui no Tietê, que acabaram com ele, com Pinheiros que acabaram com ele. Aquilo ali é vida que a gente matou. Entende? Mas lá atrás ele tá lindo, ele tá puro, ele tá dando peixe. Por quê? Porque ele não tem uma missão, ele tem várias missões, assim como nós. Então ele vai, e a hora que ele começa a se aproximar daquele mar, dá aquele frio na barriga, né? Tá chegando aquela hora. Mas não é o medo do mar. É o medo do que ele vai se transformar. Entende? Então, é você entender que você é uma semente. E que nesta semente tem tudo o que você é. Mas você não precisa ter medo da missão. Você só precisa saber integrar-se à missão. Então, não é deixar de ser rio, mas é se transformar no mar. É isso que a numerologia faz. É isso que ela leva você a pensar sobre isso. Então, sim, todos nós temos destino. Sim, todos nós temos missão, mas não é uma única missão. É cumprir pequenas missões ao longo deste caminho chamado destino. É isso que a numerologia é. É uma ajuda, é um mapa para você não ter que sentar e chorar no meio do caminho a hora que desviarem o seu curso. É você olhar e falar, ok, a vida habita em mim, eu sou parte do Criador, eu sou divindade encarnada. Na Bíblia diz que somos a imagem e semelhança do divino, do sagrado. Se você é a imagem e semelhança, filho desse divino, desse sagrado, você é Deus. Cheio de defeitos, cheio de dificuldades, mas é Deus encarnado. Ah, Diana, agora você foi, agora você deu um tiro no pé. Imagina, eu, Deus, euzinho, o outro lá que matou, que estuprou, que fez isso, que fez aquilo, sim. Ele está vivendo na sombra, no inferno pessoal dele, mas ele é. Ele é tão filho quanto eu e você. É isso, é assim que eu vejo. Não estou dizendo que essa seja a única verdade, mas eu sei que essa é uma verdade. Sim. Acho que deu para entender, né? Deu. Só uma última curiosidade, acho legal. À vontade, pode perguntar. A pessoa às vezes mora em prédio, né? Eu sempre vejo, né? Quando eu moro em Isso é prédio, muito legal. Nós moramos em prédio. Eu adorei. Chegar lá, né? Todo o número do apartamento. A pessoa acho que vai até na internet dar uma olhada. Deixa eu ver que letrinha eu vou pôr aqui para ficar harmonizada. Mas é aquela coisa, tem o número do próprio causa um edifício, problema né? bem grande, né, para a vida e não sabe o que fazer depois. Olha, fica até curioso isso que você falou, porque às vezes a gente... o cara põe lá, pus a letra I. Tem um lugar, inclusive, que tem a letra I que eu queria lembrar onde que era, que eu sempre penso nisso. E aí, só que ele esquece que tem o número do prédio, tem o nome da rua. Então, na verdade, gente, assim, o número do prédio, ele não tem tanta importância. Não conta. Depende. Por exemplo, nós moramos em apartamento. Nós moramos num condomínio e moramos em um apartamento. E o número do nosso prédio, do prédio onde a gente mora, propriamente dito, é 24. Que é um número excelente, porque é o 6. É o número da casa, da residência e tudo. Tá. O número do nosso apartamento é o 101. Né? 10º andar, 101. Então, 1 mais 1,
2 é o número que, se você estiver vivendo no negativo, você vai ser o procrastinador. Sim. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o sinalzinho de mais, né? E coloquei o número 4. Por quê? Porque 2 mais 4 dá 6. Tá. Que é o número da casa, do lar, da residência. Tá. Aqui, por exemplo, o número daqui, ou você chega a ele num 8, ou você chega a ele num 7. Porque é o número da espiritualidade. Tá. Número do poder. A gente Poder morou espiritual. numa casa que, olha, Agora, que a prédio de minha maluco. mãe morou, né? Que ela faleceu numa casa que é 602, que dá 8. 8 é casa portal, gente. É por ali que... Porque nós temos portais espirituais, tá? Nós temos. Lembra que eu falei que o 8 é o número do poder? Sim. Então, é pelo número do grande poder que se abrem os portais. Então, toda casa que dá 8 é portal espiritual. Péssima para se morar. Você vai ter problema a vida inteira espiritual dentro dessa casa. Número 7 também é um problema muito grande. 7 só é bom para ser... Por exemplo, aqui, se for um 7, que número que é aqui? É 502, não é? 501? 501. 6. 501, É a amorosidade e tal. É até melhor que seja, por quê? Porque o 502, ou ele é igreja, ou ele é templo budista, ou ele é alguma coisa relacionada à espiritualidade, centro espírita, Tá. tá? Ah, entendi. A gente morava num prédio que era uma coisa... Eu nunca vi um prédio tão maluco que nem aquele. Ninguém batia bem naquele lugar. Não Mas tinha qual era o número do prédio? Acho que era... Eu acho que era 28... 28 o quê? Ah, aquele lá? É. Era 285 lá. É, não era ruim. 285. Não, mas o número do prédio era 2, porque o 285. número da rua é uma coisa, tá? Porque... O número do prédio era 285. O nosso apartamento era 5. Olha. Então, porque assim, ó, eu moro no prédio que é o 24. Tá. O prédio que é o da frente do meu, que é o 25, só dá problema. Gente. Só dá problema. Tudo que acontece de ruim acontece no 25. Por quê? Porque o 25 é o 7. E aí o pessoal tudo desequilibrado, porque aí ninguém tem autoconhecimento, tá todo mundo correndo atrás de dinheiro, né? Ninguém tá buscando autoconhecimento. Você pode observar com grande tristeza na época dos 2 anos que a gente teve aí de problemas, né? Que eu acho que não pode falar, né? O Sim. nome. O que fechou? Fechou os centros espíritas quase todos, as igrejas quase verdade. acabaram. As bibliotecas desapareceram, né? Os centros comunitários de ajuda também acabou. Mas o que cresceu? O que cresceu? Os fast food, comida. Por que o povo come tanto? Para substituir alguma coisa que falta, que é a espiritualidade, o conhecimento. Então, este ano é um ano muito desafiador. Quem não trabalha espiritualidade esse ano está na roça, literalmente. Olha. Porque as sombras vão estar assim, brincando com todo mundo. Fortíssimas. Vai subir sombra até, vai brotar sombra do chão. Olha. Porque você não trabalha, você não faz nada, você só quer dinheiro, 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 dinheiro. E vem a mim, né? E venha a nós, venha a nós, venha a nós, vosso reino nada. É. E aí a gente entra naquela parte do Pai Nosso, que é muito interessante, onde Jesus diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Esta é uma frase que está na terceira pessoa no plural. E ninguém entende. Ninguém entendeu nada ainda. É o pão nosso. O pão é nosso e é a cada dia. Não é o pão nosso do ano, nos dai agora, por favor, em grande abundância, de preferência em milhões, milhares e trilhares. Sem esforço. Sem esforço, não é. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas o pão é nosso. O pão é nosso. Ou seja, a hora que você for fazer a sua oração, peça pelo todo. Não olhe só para o seu umbigo. Sai da tua zona de conforto de só pensar em você e lembra que aquele mendigo que está lá é tão teu irmão quanto o presidente da República. É. E que quando você deseja um mal para o outro, ele volta para você, porque a vida é um bumerangue. Tudo que você joga, ela volta.
Se você joga uma palavra de maldição para o outro, pode esperar, porque vem a cavalo, como diz o ditado aí. Então as pessoas precisam começar a usar o bom senso, precisam começar a pensar, precisam começar a buscar conhecimento. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é ele. Ele já veio, ele já fez a parte dele. Quem vai libertar agora é a verdade. Eu achei uma graça, você é hiper estudiosa. Eu sou. E você tem a conexão com a numerologia? Você tem conexão com alguma religião? Ou ela é Então, como eu um sou todo? teóloga também. Tá. Eu fiz teologia. Você fez? Eu estive muitos anos dentro da igreja evangélica, é uma igreja com quem eu tenho uma conexão grande. Por quê? Porque o evangélico ele tem uma forma de buscar esta conexão com o divino, com o sagrado muito linda. Tá. É lógico. Gente, é óbvio que em todos os lugares você vai encontrar problemas. Porque aonde estiver o homem, você vai ter problemas. Sim. Ok? Em qualquer lugar. Então, eu aprendi muita coisa que foram divisores de águas na minha vida dentro da igreja evangélica. Assim como eu aprendi dentro do espiritismo. Porque eu estudei o espiritismo, estudo até hoje, né? Há muito tempo. Aprendi muito com o Chico, com os livros dele, com o Gasparetto. Eu amo o Gasparetto. Aprendi demais com ele. Fui fazer psicopedagogia, neuropsicopedagogia por causa do Gasparetto, de tanto que eu gosto dele, porque ele era um grande psicólogo, né? E assim, eu me conecto com várias religiões, porque eu também gosto muito do budismo, muito mesmo. Mas essa coisa da oração, da conexão, eu aprendi muito na igreja evangélica. Eles têm uma facilidade de conexão muito grande. Com ressalvas, ok? Com ressalvas. Claro. Nunca ore reclamando. Nunca faça uma que oração ora reclamando. Assim, Senhor, você não me vê. Ai, Por que meu você Deus. não me olha? Olha a desgraceira que tá a minha vida. Eu não entendo. Não entendo, hein, Jesus? Jesus, Gente. olha, vem cá, eu não tô te entendendo, hein, cara? Nem sabia que dava pra orar. Nossa. Como dá? E como? Como é que você deve orar? Uma dica, tá? Não é que você tem que fazer, mas é interessante fazer. Primeiro você agradece. Já entra diante do sagrado e não importa que nome você vai dar. Se você vai chamar de anjo de guarda, se você vai chamar de Buda, de Jesus, de Hare Krishna, eu não sei lá a quantidade de nomes que você quer dar, né? De Maomé, enfim, gente. Não importa o nome. Entra diante dele com gratidão. Porque a numerologia diz que tudo o que você precisa, você já tem. É só você saber usar. Então já entra agradecendo. Gratidão, gratidão, gratidão. Senhor, gratidão por tudo. Gratidão porque eu respiro, porque eu penso. E ainda que eu não tenha esse conhecimento, eu tenho como buscar. Gratidão porque eu consigo te ver, porque eu consigo te tocar, porque eu consigo sentir você. Porque eu sei que quando eu me voltar a ele, ele vai se voltar a mim. Porque não é ele que se desconecta de você, mas você que se desconecta dele. Entende? O seu divino, o seu sagrado, a sua melhor parte, não é ele que vai se desconectar. Deus se afastou de mim. Diana, Deus se afastou de mim. Não, você se afastou dele. Um pai jamais se afasta de um filho. Jamais. Mas você se afasta do pai. Muitas vezes, principalmente na adolescência. Então, se você é um espírito adolescente, você vai, sim, se desconectar muitas vezes desse sagrado. Porque você ainda está lá na birra. Você está lá batendo o pé. Não quero esse brinquedo, não. Eu quero a água dele. Não, mas essa água é igual. Não, mas eu quero a dele. Mas por que você quer a dele? Toma a sua. Não quero essa, eu quero a dele. Fica brigando com Deus. Em vez de agradecer, caramba, eu tenho água, mano. Olha, eu tenho água. Tem gente morrendo de sede essa hora. Tem muita gente morrendo de sede agora. E eu tenho água. E eu sou grata por isso. Mas as pessoas não são gratas. Elas sempre olham para aquilo que falta. Nunca para aquilo que tem. E aí não sabe porque a vida não dá certo. Sabe? Aí tem que contratar um detetive para ele investigar e descobrir que o problema é ela. Ou um coach.
Que agora a moda é arrumar um coach, né? Até achei muito legal a mensagem que você passou com isso. Até a Júlia escutou. Tá na internet de um comediante famoso, né? Que tem, né, um rapaz que faz stand-up. E aí ele tem uma trajetória de vida, é triste, e ele fala, tudo dá graças, né? Ele conta lindo, até dos tropeços dele. Então, é aquela coisa, eu agradecia, mas assim, eu não agradeci os meus tropeços também antes, não vou falar que agradeci. Aí ele contou, ele falou, porque até o tropeço é pro seu crescimento. Aí você sempre vai dar graça, porque tudo estará bem depois. Eu falei, nossa, a gratidão é muito ampla, né? Até achei muito bonito. Lindo. A gratidão, ela transforma a sua vida. Ela transforma a sua vida completamente. E é uma coisa tão pequena. Sim, sem dúvida. Tão pequena. Então, levantou. Gratidão, meu Deus. Eu faço isso, né? Eu chamo Deus de Senhor. É uma coisa muito minha. Não estou dizendo que é o jeito certo. Estou dizendo que é o meu jeito. E eu falo, Senhor, gratidão. Gratidão. Gratidão porque eu tenho uma casa. Eu estou acolhida. Uma casa boa. Eu sei que no quarto está minha filha dormindo num quarto muito legal. Meu filho está dormindo num quarto muito legal. Meu marido está dormindo ali comigo. Então, eu sou grata por isso. Diana, é a casa que você sempre sonhou? Não, não é. Ainda não é. Está para ser, mas ainda não é. Diana, é o carro que você sempre quis? Não, ainda não é o carro que eu sempre quis, mas é um carrão. Gente, eu sou muito grata. Sou muito, muito grata. Quando eu poderia imaginar há 35 anos atrás que um dia eu estaria aqui? Quando? Nunca. Mas a minha gratidão me trouxe. Porque eu sou grata a tudo. Até aquilo que eu não entendo. E eu não entendo muita coisa, tá? Eu não entendo. Algumas coisas eu sei que eu entendo mais lá na frente. Outras eu sei que eu só vou entender quando eu não estiver mais aqui. Neste avatar. Uhum. Mas eu entendo muita coisa. E aquilo que eu não entendo, também gratidão. Gratidão. Porque eu cresci. Aquilo que não me matou, me fez crescer. E isso é importantíssimo a gente entender. Importantíssimo. Aquilo que não te mata, te faz mais forte e te faz melhor. Isso não quer dizer que você tenha que viver em batalhas, hein? Porque Deus não fez a gente para isso. Tá? Uhum. São as nossas escolhas que levam a gente para a batalha. Porque Ele não fez a gente para isso. A gente está num outro tempo. O tempo é outro. Isso também eu falo nas minhas mentorias. É um outro tempo. Ai, que legal. E eu ficaria aqui o resto do dia mas falando. Que bonito, mas que bonito. Não, é muita coisa importante pra gente refletir. Que legal, até a numerologia. A numerologia, a gente estava muito afim de se aprofundar, entender como é que funciona. Mas eu acho que todas essas mensagens fazem parte de um contexto de aprendizado também, que muitas vezes a gente deixa pra lá. Tudo isso faz parte da máxima numerológica. Pelo menos da minha máxima numerológica. Não adianta eu falar de numerologia, de autoconhecimento, se eu não citar essas partes que são divisoras de águas. Sim. Não adianta você vir fazer uma numerologia e você ser uma pessoa extremamente egoísta. Não adianta você vir fazer uma numerologia se você é uma pessoa que não conseguiu entender ainda que você faz parte de um todo. Que não é você o único ser alecrim dourado do mundo. Exatamente. Se você não entender que quem está na Terra só está na Terra porque está aqui para crescer e evoluir. Uhum. Sim. É um processo contínuo. O processo é contínuo. Ele não para. Ele não para. Todo o tempo todo. E ele acontece de dentro para fora e de baixo para cima. Não é diferente. Então, você resolve primeiro o micro, aquilo que está dentro, para você expandir para o macro. Não é do macro. Você não adianta. Eu vou andar agora só com a Diana, porque ela é uma pessoa foda. E eu sou, sem falsa modéstia. Não adianta nada. Se você não mudar aqui... Você tem que estar bem também com quem você é. Exatamente. E na tua se você não entender tudo que você no outro, tem... depender do outro, né? Não adianta você... não, mas eu faço todas as técnicas que ela posta no Instagram dela e aí eu não vejo a diferença. Claro, você não mudou. Uhum. Você não mudou. Você ainda está vibrando na tua sombra. Diana, mas o que eu faço com a minha sombra? Acolhe.
A primeira coisa, acolhe. Acolhe a sombra. Olha para a tua sombra, porque ela é parte de você. E aí você trabalha essa sombra. A partir do momento que você entendeu que ela é parte de você, então você trabalha ela. É assim que funciona. De dentro para fora. De cima para baixo. De baixo para cima. E do micro para o macro. Nunca ao contrário. E se alguém falar que é diferente, tá falando mentira, porque não é assim. E isso já dizia Blavatsky, já dizia Buda, já dizia o Krishnamurti e tantos outros que vieram muito antes de mim. Quem sou eu na fila do pão, entendeu? Jesus fala isso com uma qualidade muito grande, né? Quando ele chega no cego e fala, a tua fé te salvou. Fui eu. É verdade. Sim. É a fé dele. Porque é de dentro para fora. Ok? Ai, Diana, Foi uma conversa incrível. eu gostei demais dessa conversa. Você é uma graça. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa hoje. Acho que tem muito para refletir. Com certeza, quando eu estiver passando esse vídeo, antes de postar ele, eu vou estar aprendendo também, repassando tudo isso. Gratidão, muito obrigada por ter vindo. Eu que vindo. sou grata. Já fiz muito Ho'oponopono, agradeci muito vocês aí nos meus dias. Desde que eu recebi o convite até aqui, eu venho agradecendo a vida de vocês. Eu venho agradecendo essa oportunidade. Obrigada. Porque a gente que vem do presencial, gente, a gente não tem muito jeito com isso daqui não, tá? E aí as pessoas olham e falam, você tem pouco seguidor. É porque eu não sei como é que faz para aumentar seguidor. Eu queria até pedir para você, Diana, se quiser deixar algum recado, algum curso, alguma coisa próxima aí que você... As mentorias. Gente, eu faço mentoria numerológica. Eu tenho vários trabalhos, tá, gente? Vários. Depois eu vou mandar para você um folder para você conhecer as minhas terapias integrativas numerológicas, porque a numerologia, ela é o primeiro passo. Depois vem outras coisas. Então, eu sou a Diana Rosa, sou numeróloga master e raiz, tá? Da Patronumber. Meu é @patronumber. Gente, eu tenho no Facebook, mas eu nem sei cuidar do Facebook direito. Cuidam dele para mim, eu não sei nem se estão fazendo direito. Mas o Insta eu posto muito, faço live. Gosto dos meus seguidores do Insta. Cuido deles, faço inclusive Ho'oponopono para todos os meus seguidores diariamente. Porque se conectou com a minha energia, tem que ver alguma melhora. Tem que ver. Então, todos eles recebem Ho'oponopono diariamente. Porque eu procuro limpar, não só em mim, mas no macro, entende? Legal. Eu já entendi o micro, agora eu cuido do macro. E é isso. Se você quiser me conhecer, vai ser muito bem-vinda à minha casa, a casa da Patronumber. E eu já amo você antes de você chegar. Obrigada, viu? Eu que agradeço por tudo. Vocês são os queridos, lindos, com uma luz linda. Eu espero verdadeiramente que vocês cresçam, que vocês apareçam. A prosperidade de vocês vai ser sempre a minha felicidade. Contem com as minhas orações e com o meu Ho'oponopono, porque eles estão lá. Gratidão, gratidão infinita, gente. Muito, muito obrigada. Obrigada. Bom, então a gente vai encerrando mais um podcast aqui, Sobrevivendo a Sansara, com essa conversa incrível que a gente teve hoje com a Diana Rosa aqui. Foi magnífico, né? A numeróloga quase perfeita, né? Ninguém é perfeito, mas ela é quase, viu? Chegou muito perto. Bom, não esquece então, deixa o seu like, se inscreve no canal, nos sigam aí nas nossas redes sociais e até a próxima, no próximo episódio então do podcast Sobrevivendo a Sansara. Tchau, tchau, pessoal.